quem mata aos poucos também é assassino. Diz a palavra em 1 João 3, a partir do versículo 15: quem odeia o seu irmão e a ele maltrata, e sabeis que a vida eterna não pertence a ele, porque um dia prestará conta do seu assassinato. Tem muitas pessoas que nunca cometeram homicídio, nunca mataram alguém com arma branca ou com revólver, que seja, mas vão responder também. Sabe por quê? Quem mata aos poucos também comete assassinato. É o tema da pregação de hoje. Tem muita gente que às vezes até dorme a noite toda sem peso de consciência, e quando vai se confessar com o padre ainda diz assim: padre, eu só não matei e nem roubei. Será se você não matou? Será se você não está matando alguém aos poucos? Matar significa você fatigar, você oprimir, você esgotar aquela pessoa. Gente, eu conheço mulheres, sobretudo as mulheres, eu vou dizer, que depois do casamento começaram o processo de martírio, foram morrendo aos poucos. Eu conheço muitas mães que estão sendo assassinadas pelos próprios filhos. Dia após dia, as atitudes dos filhos é atitude de quem parece que faz questão de oprimir, de não fazer o outro viver. Isso também é matar. E a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão e maltrata o outro, faz com que aquela pessoa não viva. Ele um dia vai prestar conta pelo crime de assassinato. Isso é seríssimo, né? É seríssimo isso. Eu quero colocar 3 atitudes que podem levar alguém a matar o outro aos poucos: o adultério, a falta de zelo, que eu posso colocar aqui como sinônimo falta de amor, e também as drogas. Eu acho que o pior crime que alguém pode cometer contra o outro é o crime do adultério. Porque uma pessoa que jurou amor e fidelidade nos pés do altar, ou nem que não seja casada na igreja, mas você prometeu amor e fidelidade àquela pessoa, e aí de repente você comete o pecado do adultério. É impressionante o quanto que a traição dói, porque a pessoa que é traída, ela começa um processo de uma morte lenta e cruel. É como se você pegasse uma gilete, é como se você pegasse um canivete e fosse ali cortando aquela pessoa aos poucos. Eu prefiro 10 vezes, gente, tratar uma pessoa que está com uma doença séria, como um câncer, AIDS, sei lá, uma doença aí que os médicos até dizem que pode levar à morte, do que uma pessoa que foi traída, uma pessoa que aprendeu a amar de fato. Porque a pessoa nunca mais é a mesma. Eu não sei se eu estou exagerando, mas todas as pessoas que eu trato aqui na direção espiritual, que fazem um tratamento espiritual comigo, todas as pessoas que já foram traídas nunca mais voltam a ser a mesma. E mesmo você fazendo todo um tratamento espiritual, mesmo elas fazendo um tratamento psicológico, psiquiatra, elas nunca mais vão voltar a ser as mesmas. É impressionante. Eu vou repetir para você o que diz a palavra: quem odeia o seu irmão e a ele maltrata, sabeis que a vida eterna não pertence a ele. Um dia prestará conta do crime de assassinato. A psicologia diz que o maior trauma psicológico que uma pessoa pode enfrentar é a traição. Uma pessoa que é traída, ela não consegue se recompor, porque se você perde uma pessoa, por exemplo, porque faleceu, você sabe que é a lei natural da vida, você acaba aceitando aquilo. Agora a traição é uma mistura de dor, de ódio, de revolta, de tudo um pouco, né? O Concílio Vaticano II diz, através de um documento chamado Lumen Gentium, que Deus reside em todo relacionamento. E diz assim, que quem trai, mata não só a pessoa ao qual convive, como também a família. Ele está matando a família. Porque quem trai, gente, olha aqui para mim, quem trai não está traindo só a pessoa
amada? Está traindo os filhos, está traindo às vezes a igreja, porque muitas vezes aparece o casal aqui, né? Comunga na frente do altar, até assume um trabalho pastoral, trai os amigos, trai muita gente, não é só aquela pessoa. E diz sobretudo o documento Lumen Gentium, a traição é capaz de matar a família. Outra atitude que pode levar alguém à morte, porque o tema de hoje justamente é esse: quem mata aos poucos também é assassino. Diz assim, eu coloco aqui como a falta de zelo. Sabe por quê, gente? É impressionante, mas o oposto de matar para a teologia é zelar. Quer dizer, tem gente que mata e tem gente que zela. Por que zelar? Porque zelar significa proteger, tomar conta, interessar-se, amar, defender, tratar bem, né? Veja que é totalmente ao contrário de você querer matar. É você zelar, você cuidar, você promover a vida do outro. Então, a falta de zelo é também uma forma de matar. Diz a palavra de Deus assim: nunca falte a vocês o zelo pelas coisas de Deus. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Romanos 12:11. Quer dizer, nunca falte a vocês o zelo pelas coisas de Deus. E quais são as coisas de Deus mais preciosas que Deus criou? Quais são? A primeira delas é o próprio ser humano, a imagem e semelhança dele. E eu pergunto para você: você tem zelado das coisas de Deus? Hein? Pai e mãe, você tem zelado dos teus filhos? Esposa, você tem zelado da tua esposa? Esposa, você tem zelado do teu esposo? O próximo, né? Porque a palavra de Deus diz assim que o maior mandamento da lei de Deus está em Marcos 12:30, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Como você tem zelado do outro? Às vezes a falta de zelo é tão grande que a gente trata até melhor os de fora da nossa casa do que aqueles que estão morando junto com a gente, né? Veja a falta de zelo. Uma vez uma mulher disse assim para mim: padre, o meu marido tem me agredido tanto, padre, não aguento mais. Eu disse: filho, mas se ele chegou ao ponto de te agredir, por que você não denuncia esse homem? Existe aquela lei chamada a Maria da Penha, denuncie ele. Ela disse: não, padre, o senhor não está entendendo, ele nunca me encostou a mão. Eu disse: mas você acabou de dizer que ele está te agredindo. Ela disse: padre, é pior do que isso, ele nunca me relou a mão, mas ele me despreza. Muitas vezes, padre, eu vou abraçar ele quando ele vai para o trabalho. O senhor acredita que ele não me abraça? Parece que eu estou abraçando um toco. Isso chama-se falta de zelo. Essa mulher estava morrendo aos poucos. Esse homem estava matando essa mulher aos poucos, porque a dor do desprezo, até o ditado popular diz que às vezes o desprezo dói mais do que um tapa na cara, né? Então a falta de zelo, a falta de amor é uma forma de você matar o outro aos poucos. Até tem uma historinha que um casal disse que completou 25 anos. E aí o rapaz estava conversando com o amigo dele, e ele contando, né, completando, quando eu completei 25 anos de casados, né, a gente completou 25 anos, eu levei minha mulher para conhecer o México. Aí o colega dele disse: nossa, com 25 anos, que bonito, você levou ela para conhecer o México. E com 50 anos de casado, então, o que você vai fazer? E ele disse: com 50 anos de casado, eu quero ver se eu vou buscar ela lá. Quer dizer, isso chama-se falta de zelo, né? Que tem gente que quer se ver livre do outro. Agora, para fechar aqui, gente, a terceira característica de alguém que vai matando o outro aos poucos é as drogas. Seja qual for o tipo de droga, porque tem gente que está aí na bebida alcoólica. Você conhece algum casal assim que o marido bebe e a mulher já fez de tudo para esse homem parar de beber, mas simplesmente ele diz: não, eu bebo e quando eu quiser eu paro, e a mulher passa a não ter vida mais, né? A gente pode colocar aqui filhos que entraram para o mundo das drogas com a maconha, a cocaína, o crack, e veja o estado que fica uma mãe quando o filho entra para as drogas. Às vezes a mãe morre antes que o filho. Eu já vi casos assim da mãe morrer antes.
porque a mãe vai entrando numa depressão, a mãe vai ficando desesperada, o pai, os irmãos, os amigos, a pessoa dependente vai matando muita gente aos poucos. Isso também é uma forma de assassinar. A palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios 6:10: nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10 quer dizer, aqueles que estão no vício não vão herdar o reino dos céus. E é claro que naquela época não existia maconha, nem cocaína, nem crack, senão entraria aqui também nesse versículo. Põe a mão no teu coração para o Padre rezar por você. Feche teus olhos um instante. Talvez na medida que o Padre foi falando aqui, você foi lembrando de algumas pessoas, e talvez até você possa pensar assim: o fulano, a fulana deveria estar aqui para ouvir o que o Padre está dizendo. Não, filho, é você que deveria ouvir essa palavra. Essa palavra foi hoje trazida para você, porque Deus sabe que às vezes a gente pode ter até um coração bom, mas a gente pode acabar matando a outra pessoa que está do nosso lado aos poucos, através da traição, através da falta de amor, do zelo, ou às vezes através da dependência. Por isso, Senhor, todos aqueles que necessitam dessa libertação, dessa palavra, eu peço, Senhor, que o Senhor liberte, que cura, que transforma, porque eu tenho certeza, essa pregação pode mudar a vida daqueles que precisam, Senhor, dessa graça, por Cristo nosso Senhor.